As visões de Albert Camus contribuíram para o surgimento da filosofia conhecida como absurdismo. Ele define o absurdo como o conflito entre a tendência humana de procurar valor e significado inerentes na vida, e a incapacidade humana de encontrar qualquer significado em um universo sem propósito, sem sentido e irracional, com o silêncio irracional do universo em resposta. No entanto, este mundo em si não é absurdo. O que é absurdo é nossa relação com o universo, que é irracional. Camus é visto como um existencialista, embora tenha rejeitado firmemente o termo ao longo de sua vida. Ele é corretamente classificado como um existencialista ateu. No entanto, ele também discordaria desse rótulo. Em seus cadernos, ele apresenta a seguinte afirmação contraditória: "Eu não acredito em Deus e não sou ateu." Isso reflete a ideia do absurdo. A busca pela possibilidade da existência de Deus é humanamente impossível, mas isso também implica que a evidência de que Deus não existe também é impossível. Ele escreve em O Mito de Sísifo: "Num universo subitamente desprovido de ilusões e luzes, o homem se sente um estranho, um forasteiro. Seu exílio não tem remédio, pois ele é privado da memória de um lar perdido ou da esperança de uma terra prometida. Esse divórcio entre o homem e sua vida, o ator e seu cenário, é propriamente o sentimento de absurdidade." O mito de Sísifo é uma expressão feroz do absurdo. Começa com uma validação poderosa e provocadora. Há apenas um problema filosófico verdadeiramente sério, e esse é o suicídio. Julgar se a vida vale a pena ser vivida ou não equivale a responder à pergunta fundamental da filosofia. Além do ato físico do suicídio, ele fala sobre suicídio filosófico, onde aceitamos algo como verdadeiro que não é convincente, mas é conveniente e fácil de acreditar. Assim como acreditar em algum sistema de crenças pronto, que é praticamente toda a religião do mundo. Isso é o oposto completo do salto de fé do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Kierkegaard descreveu a si mesmo como um cristão, embora desprezasse a igreja estabelecida, que, em sua visão, tornava os indivíduos preguiçosos em sua religião. Muitos dos cidadãos eram oficialmente cristãos, sem terem ideia do que significava ser um cristão. O mundo é absurdo e devemos viver nele. Ele diz: "À medida que eu crescia, abria meus olhos e via o mundo real, eu começava a rir e não parava mais." Kierkegaard afirma que a ansiedade é a tontura da liberdade. Desfrutamos de uma liberdade que é ao mesmo tempo atraente e aterrorizante. Em O Desespero Humano, ele escreve: "Pois o eu é uma síntese em que o finito é o fator limitante, e o infinito o fator expansivo." Em outras palavras, somos feitos de dois opostos, o finito e o infinito. Ele considera o finito como atualidade, como a realidade de alguém, enquanto o infinito corresponde à possibilidade, à capacidade de escolha. Nos perdemos no infinito ao considerar as possibilidades ilimitadas em nossa vida e nosso poder limitado de escolha sobre elas. Temos um número infinito de possibilidades, e quando temos que optar por uma, nos sentimos sobrecarregados com a pura quantidade delas. Pode-se ter a capacidade de agir livremente, mas se nunca a utilizamos e nos perdemos no infinito, fantasiando sobre um mar infinito de possibilidades, efetivamente, não estamos aptos a agir livremente. Em essência, estamos obcecados com o que podemos potencialmente nos tornar, mas na realidade, nunca nos tornamos nada. Por outro lado, nos perdemos no finito quando não consideramos suficientemente as alternativas e simplesmente seguimos sem pensar nas exigências da cultura e nas expectativas sociais, porque nos sentimos aprisionados em um ambiente inescapável onde não existem opções. Tornamo-nos uma imitação, um número, um zero à esquerda na multidão. A parte assustadora é que a maioria das pessoas é menos consciente disso. Elas veem tudo o que fazem como sua própria escolha. No entanto, algumas pessoas vivem uma farsa completa. Eles existem porque suas famílias, amigos e sociedade dizem que é isso que se faz.
Kierkegaard sugere que a única saída dessa situação é fazer um salto de fé em direção ao cristianismo, a experiência irracional suprema, que é a coisa mais racional a se fazer. Isso é a experiência subjetiva por excelência. Embora Camus afirme que não pode saber que Deus não existe, ele está determinado a acreditar que Deus não pode existir. Ele se opõe à fé religiosa. Seu trabalho pode ser visto como uma resposta a Kierkegaard e ao romancista russo Fyodor Dostoiévski, e ao paradoxo de ambos os escritores reconhecerem a absurdidade do universo apenas para abraçar mais firmemente o escândalo da crença em Deus. Camus foi muito influenciado por Dostoiévski. Ele descobriu uma fonte poderosa e vital de inspiração em dois romances em particular, Demônios e Os Irmãos Karamazov. O espírito ateísta de Ivan Karamazov se mostrou para Camus o mais atraente de todos os seus personagens. Sua afirmação de que, se Deus está morto, então tudo é permitido, ressoou com ele. No entanto, ele critica tanto Kierkegaard quanto Dostoiévski por seu salto para a fé irracional. Dostoiévski acabou se afastando do absurdo ao abraçar o cristianismo, o que Camus vê como uma resposta inválida ao absurdo. Em Demônios, Dostoiévski explora a ideia de que ou há um Deus, uma vida após a morte, e a vida tem um significado, ou a vida não tem significado, e tudo o que fazemos é sem sentido. É pouco mais do que uma piada cruel. Kirillov é um personagem de Demônios, que comete uma espécie de suicídio lógico. Ele sente que Deus é necessário e que ele deve existir. Mas ele sabe que ele não existe e não pode existir. Ele exclama: "Por que você não percebe que esta é uma razão suficiente para se matar?" E, finalmente, ele prepara seu ato com um sentimento misto de revolta e liberdade. Eu vou me matar para afirmar minha insubordinação, minha nova e terrível liberdade. Kirillov é consequentemente um personagem absurdo. Ele se mata. Ele se mata para se tornar Deus. Sua razão é que, se Deus não existe, ele se torna Deus. E se Deus não existe, ele deve se matar. Ele deve, portanto, se matar para se tornar Deus. Assim, para Kirillov, assim como para Nietzsche, matar Deus é se tornar Deus. No entanto, se Deus não existe, somos livres. Por que nos matar e deixar este mundo depois de ter conquistado a liberdade? Isso não é contraditório? Kirillov está bem ciente disso. Ele se mata por amor à humanidade. Ele mostra aos seus irmãos um caminho difícil, no qual ele será o primeiro. É um suicídio pedagógico. O disparo de Kirillov será o sinal para a última revolução. Assim, não é o desespero que o leva à morte, mas o amor ao próximo por si mesmo. Suas últimas palavras: tudo está bem. Enquanto Dostoiévski propõe o suicídio como a única resposta lógica a uma consciência de que Deus não existe, Camus propõe que o homem sem Deus não deve se matar, mas sim perceber que está condenado à morte e viver sua vida abraçando a absurdidade desse conhecimento. O homem absurdo final para Camus é melhor expresso no personagem mitológico de Sísifo, um homem condenado pelos deuses a uma vida de rolar uma pedra montanha acima, apenas para chegar ao topo da colina e ver a pedra inevitavelmente rolar de volta para baixo. Condenado a uma vida de dor e angústia e trabalhar duro apenas para ter seus esforços serem completamente fúteis no final. O que realmente torna nossa existência humana absurda é a consciência de nossa condenação Sísifo quando evitamos a armadilha do suicídio filosófico. Em talvez uma de suas citações mais celebradas, Camus afirma que a própria luta em direção às alturas é suficiente para encher o coração de um homem. Deve-se imaginar Sísifo feliz. Camus acrescenta mais tarde que pode haver um momento em que Sísifo está descendo a colina quando ele está brevemente livre, quando ele está superior ao seu destino. Ele é mais forte do que sua rocha. Sísifo, então, é tanto prisioneiro quanto rebelde. Assim, todos nós vivemos em uma liberdade absurda, e tornar-se lúcido e consciente disso é insurgir-se, afirmar a vida e continuar, que é a única posição filosófica coerente.
É um confronto constante entre o homem e sua própria obscuridade. É uma insistência em uma transparência impossível. Desafia o mundo novamente a cada segundo. Assim como o perigo proporcionou ao homem a oportunidade única de adquirir consciência, assim a revolta metafísica estende a consciência a toda a experiência. Rebelar-se é dizer não à própria existência absurda e dizer sim a alguma outra existência mais desejável. Assim, a única maneira de lidar com um mundo não livre é se tornar tão absolutamente livre que sua própria existência seja um ato de insurgência. O suicídio nunca é uma opção para o homem absurdo, assim como o salto da fé é aceitação em seu extremo. Seria uma maneira de concordar com nossa condenação absurda, ao afirmar implicitamente que a vida é realmente intoleravelmente absurda e que o suicídio é nossa única opção. O oposto do suicídio é o homem condenado à morte, em constante lucidez de sua própria natureza absurda com as chamas apaixonadas da revolta humana. Essa percepção dá sentido à vida, pois somos verdadeiramente livres. Estamos a viver sem apelo, como ele diz, definindo absolutos e universais subjetivamente, em vez de objetivamente. Camus escreve com grande delicadeza. O que nos comove não é que o emblema de Camus do absurdo seja tão inteiramente metafórico, mas o espetáculo de sua crença, que ele acredita nisso com tanta firmeza e descreve tão simpaticamente seu destino e revolta que Sísifo parece ser real para Camus e se torna quase real para nós. Isso é qualidade do pensamento de Camus, e é por isso que ele é um romancista tão poderoso. Ele pega termos religiosos, os transforma em metáfora secular, e então parece reconvertê-los de volta a uma realidade utilizável. O que ele faz, na verdade, é agir como se fossem reais enquanto os utiliza metaforicamente. O cristianismo estende a vida a um céu eterno. Camus deseja ampliar a vida na Terra. Ele escreve que o presente e a sucessão de presentes diante de uma alma constantemente consciente é o ideal do homem absurdo. Esta é a eternidade de Camus, uma repetição sem fim de presentes. No entanto, será a insurgência de Camus apenas simbólica? Talvez não. Em Os Afogados e os Sobreviventes, Primo Levi escreve: um exemplo de rebelião. Os Afogados e os Sobreviventes, sobre seu tempo passado em um campo de concentração, onde ele foi tentado a rezar, instigado pela linguagem de lucidez e absurdo de Camus, é um extraordinário trecho rebelde de escrita secular. Eu também entrei no lager como um não crente, e como um não crente fui libertado e tenho vivido até hoje. Na verdade, a experiência do lager com sua terrível iniquidade me confirmou em minha laicidade. Ela me impediu, e ainda me impede, de conceber qualquer forma de providência ou justiça transcendente. No entanto, devo admitir que experimentei, e novamente apenas uma vez, a tentação de ceder, de buscar refúgio na oração. Isso ocorreu em outubro de 1944 e, no único momento em que percebi claramente a iminência da morte. Nu e comprimido entre meus camaradas nus, com meu cartão de identificação na mão, aguardava para passar pela comissão que, com um olhar, decidiria se eu deveria entrar imediatamente na câmara de gás ou se, em vez disso, tinha forças para continuar trabalhando. Por um momento, senti a necessidade de pedir ajuda e refúgio. Então, apesar da minha angústia, prevaleceu a equanimidade. Você não muda as regras do jogo no final da partida, nem quando está perdendo. Uma oração nessas condições teria sido não apenas absurda, a que direitos eu poderia reivindicar, e de quem, mas blasfema, obscena, com a maior impiedade da qual um não crente é capaz. Rejeitei a tentação. Eu sabia que, caso sobrevivesse, teria que me envergonhar disso.